Ora, nós vamos continuar com o livro Alimentação e Evolução Espiritual, capítulo 3º. É um livro que foi escrito por Edson Ramos de Siqueira, é engenheiro agrónomo. O livro apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da vida. A análise vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira como nos alimentamos e ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Eu então irei continuar com o capítulo 3º e que será concluído na hora a seguir. A angustiante realidade dos matadouros pode ser concretamente compreendida ao analisar-se os efeitos psíquicos nos indivíduos que sacrificam animais em laboratórios de pesquisa relatados nas diretrizes da prática de eutanásia do CONSEA. CONSEA é o Conselho Nacional de Controlo de Experimentação Animal, pertencente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, isto no Brasil. Do item relativo às condições necessárias para a eutanásia do ponto de vista do executor, retiramos alguns trechos elucidativos. A exposição constante dos técnicos ao procedimento de eutanásia pode afetá-los psicologicamente sob diversas formas. Causar a morte de animais é difícil do ponto de vista psíquico. Alguns indivíduos podem estabelecer mecanismos psíquicos de defesa de modo a reduzir a empatia e o respeito no manuseio dos animais, podendo outros experimentar um sentimento de pesar e tristeza pela perda da vida. A participação ou exposição constante aos procedimentos de eutanásia pode provocar alterações na saúde física e mental dos envolvidos, causar um estado psíquico de profunda insatisfação com o trabalho e alienação que pode expressar-se com absentismos, agressividade e depressão. É isso que acontece com nossos semelhantes que cotidianamente trabalham na matança de milhões de animais para nosso consumo. O que pensar de um alimento cuja produção cause tantos danos físicos e psíquicos àqueles que trabalham? Hoje, comer carne significa quase sempre consumir os produtos da criação e do abate industrial, gigantescas multinacionais que geram o nascimento e a morte de bilhões e bilhões de seres vivos. Um sistema cientificamente organizado sobre a dor, a tortura, a manipulação genética, a reclusão em espaços superlotados, os métodos de morte mais horroríficos. A casuística da dor na indústria da carne é interminável e documentada por milhares de confissões de trabalhadores, materiais gravados em segredo, estatísticas de entidades governamentais. Nascer na dor, viver na dor, morrer na dor, certamente não se trata de dor humana. Mas ainda queremos negar, contra toda a evidência científica e de bom senso, que os animais podem experimentar sensações e ter uma vida emotiva. Quão destrutiva deve ser uma preferência culinária antes de nos fazer decidir comer outra coisa? É fácil compreender que em todos os lugares, bilhões de seres vivos são tratados como objetos
elementos de uma cadeia de montagem e desmontagem, prisioneiros de um processo técnico que não os reconhece como vivos. Abre-se espaço para a atrocidade. Do outro lado estão os consumidores, utilizadores finais dessa atrocidade. Felizes de não se fazer muitas perguntas sobre o que há por trás da carne plastificada, anónima e de baixo preço que se encontra no supermercado. Em contraposição, é bastante louvável o conhecimento e a consciência a respeito das verdades que envolvem os outros animais, conforme manifestou em entrevista à Revista Internacional de Espiritismo, em janeiro de 2013, o eminente escritor e palestrante espírita Richard Simonetti, que discorreu sobre eutanásia. Para ele devemos, diante de doenças crónicas que causem sofrimento aos animais, agir como se estivéssemos frente a um familiar, empenhando-se em minimizar as dores com muito amor e dedicação. Acrescentou o entrevistado que, se não faríamos a eutanásia em familiares, qual a razão para fazê-la nos animais? Pergunta a Simonetti. Pelo facto dos animais não estarem envoltos por questões kármicas diante das doenças e de dores, como acontece com os seres humanos, por que não realizar eutanásia para alívio do sofrimento? Nem sempre a dor é um problema kármico. A mulher que dá à luz não está cumprindo um karma. As dores do parto abrem as portas para a sublime experiência da maternidade. A velhice, com as limitações e as dores que impõe, longe de representar um karma, prepara o espírito para o retorno ao além, ajudando a superar vícios e paixões que dificultam a adaptação à vida espiritual. Quanto ao animal, as dores que vem a enfrentar agitam sua consciência embrionária, agilizando o trânsito da animalidade instintiva para o exercício da razão, favorecendo sua promoção a ser pensante. O espírito, todos vivemos de lá e certamente fomos trabalhados pelas dores do mundo ao longo de múltiplas reencarnações. O ilustre pesquisador e escritor espírita Hernani Guimarães Gonçalves, no capítulo 9 do livro de sua autoria, Espírito, Perispírito e Alma, escreveu sobre a reencarnação. Em determinado momento do texto, incluiu uma descrição que auxilia a sedimentação dos conceitos acerca da alma animal. O processo da reencarnação é um fenómeno tão natural como o do nascimento de um ser vivo comum. Ele efetua-se mesmo sem intervenção de qualquer tipo, pois a natureza tem seus recursos próprios extremamente eficientes. Entre os animais e, talvez entre os homens, ainda em atraso, os espíritos devem sofrer de maneira natural o processo de catabolismo espiritual, desassimilação da matéria psi incorporada no perispírito. Isto, matéria psi, é a definição que André Luiz dá à matéria que compõe o espírito. Nós ainda não temos essa noção, mas se existe o espírito tem que ter alguma coisa. É a matéria psi, é uma matéria quintessenciada, ela é tão sutil que nós não a conseguimos ver, é tipo uma matéria gasosa, mas para haver o espírito tem que haver alguma coisa, e então André Luiz classificou de matéria psi. E é algo semelhante ao envelhecimento que procede da desencarnação entre os encarnados. Logo mais, esses espíritos passam espontaneamente ao estágio de redução à forma fetal, aproximando-os em seguida do nosso plano físico, a fim de aguardar a oportunidade de reencarnar-se. São como os frutos que amadurecem e caem na terra para, mais tarde, brotarem
e renovarem o ciclo biológico. Que possamos engrossar as fileiras daqueles que têm por missão trabalhar na disseminação das verdades da vida no universo. A educação é a única ferramenta capaz de promover a transformação. Em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o célebre cientista inglês Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, 28 anos após ter partido para uma viagem de estudo ao redor do mundo, que durou 5 anos e embasou toda a reveladora obra. Os espíritos sabem que não existe acaso. Portanto, não foi coincidência a contemporaneidade de Kardec com Darwin, nem o facto de, num espaço de apenas 2 anos, terem publicado 2 obras que abalaram os pilares da ciência e da religião, com os mesmos graus de repercussões polémicas que se estendem até à atualidade e que deverão persistir por muito tempo ainda. Darwin anulou a teoria do criacionismo e mostrou de uma forma lógica que a vida biologicamente considerada evoluiu desde um organismo unicelular para, bilhões de anos depois, ter-se chegado ao homem. Dentre os 2 extremos, a evolução produziu milhões de seres vivos, todos sem exceção, elos de uma corrente indissociável. Este artigo, intitulado A Unidade da Vida, publicado no jornal Leitura Espírita do Instituto La Chatre, o biólogo Ivan Valdetaro discorreu a respeito dos semelhantes entre os distintos seres vivos. Afirmou o escritor que todos os organismos vivos, animais, vegetais e micro-organismos, originaram-se do mesmo ancestral, muito simples, que há bilhões de anos surgiu como a primeira forma de vida na Terra. Apesar das características gerais se apresentarem distintas entre milhões de espécies existentes, as semelhanças, sob o ponto de vista da unidade básica que compõe os seres vivos, a célula, são impressionantes. Assim, escreveu Ivan: se pegarmos em 2 células quaisquer, uma tirada de uma minhoca e outra tirada de um ser humano, possivelmente haveria dificuldade de se dizer qual é qual. As 2 possuem uma membrana celular e um núcleo central que comanda o seu metabolismo. Também possuem os mesmos tipos de organelas celulares e usam as mesmas substâncias químicas nos seus processos vitais. Da baleia à formiga, do leão ao peixe, todas as células são muito parecidas e até mesmo as bactérias, que não têm núcleo nem organelas dentro da sua célula, compartilham connosco o mesmo tipo de material genético que guarda as instruções para o funcionamento do ser vivo. Além disso, grande parte dos organismos que vivem hoje utilizam o oxigênio para a produção de energia. A respiração é o processo que fornece oxigênio para as células transformarem o alimento em energia através de um ciclo muito complexo de reações químicas. Como se não bastasse, todos os seres vivos conhecidos são compostos dos mesmos elementos químicos: carbono, hidrogênio, azoto, oxigênio e outros elementos em menores quantidades. Todos os organismos utilizam a mesma estrutura para o código genético, o DNA. Todas as espécies têm em suas células a mesma substância para o armazenamento e transporte de energia, o ATP, trifosfato de adenosina. Paralelamente às constatações biológicas de Charles Darwin, Allan Kardec trouxe-nos as informações iniciais
oriundas do plano espiritual superior, acerca da origem e evolução do espírito, da mônada, princípio espiritual individualizado, à alma humana. Analogamente ao ocorrido no processo de evolução biológica, dentre os extremos milhões de patamares de desenvolvimento espiritual fortemente interrelacionados. Na Gênese, Allan Kardec teceu comentários sobre a origem da vida na Terra, em perfeita consonância com Darwin. No item 28 do capítulo 10, escreveu o codificador do Espiritismo: por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do seu organismo, reconhece-se que, desde o líquen até a árvore, e do zoófito ao homem, há uma cadeia que se eleva por graus, sem solução de continuidade, e da qual todos os elos têm um ponto de contacto com o elo precedente, seguindo-se, passo a passo, a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, verificado que o corpo do homem está em condições idênticas aos outros corpos, que ele nasce, vive e morre, da mesma maneira deve ser sido formado nas mesmas condições. Ora bem, aqui fala-nos do sofrimento dos animais. Eu fui pesquisar um pouco sobre como é que se processa a vida no matadouro e, se calhar, os animais sofrem, não há dúvida nenhuma. Antigamente, se calhar, devia ser pior, porque hoje em dia os animais são transportados para o matadouro, eles, durante um transporte, chegam a perder 3 a 4 quilos por causa do suor, da transpiração deles, mas depois, eles, quando chegam ao matadouro, ficam numa espécie de spa, entre aspas, debaixo de duche, e são novamente alimentados, onde podem vir a recuperar os quilos que perderam. Depois entram por uma jaula, por um corredor, onde lhes é dado um tiro no crânio ou um dado perfurante. O animal, nesse momento, nem tem tempo de gritar, porque desmaia automaticamente logo. E se ele for morto nos próximos 3 minutos, o animal não sofre. Não ouvimos aqueles gritos, como é a matança do porco nas aldeias, etc., que custa. Portanto, aí o animal sofre. Aqui, eu fui ver, portanto, processa-se isto. Agora, não há dúvida que na viagem o animal sente já. Falamos aqui em eutanásia. A eutanásia, posso-vos dizer, é morte sem dor nem sofrimento. Por isso é que aquele pesquisador fala nisso. Tentar, causar a morte sem dor nem sofrimento. É a teoria que defende a morte sem dor e sofrimento também para doentes incuráveis. Ora, a nossa doutrina não concorda com a eutanásia. Falámos aqui em catabolismo. Catabolismo é o conjunto das ações de desassimilação que, durante o metabolismo de um ser vivo, transformam compostos orgânicos em resíduos com libertação de energia, sob a forma de calor ou de reações químicas. Perante isto, nós ainda estamos, portanto, no nosso grau de evolução. Há pessoas que conseguem já passar sem carne, sem alimentação de carne, por exemplo, carnes vermelhas. Mas, por exemplo, eu não conheço, e eu próprio, como dador de sangue, eu tenho que comer carne vermelha. Porque, senão, como dou sangue 4 vezes por ano, 3 em 3 meses, houve uma altura que deixei de comer carne vermelha e cheguei ao Instituto Português do Sangue para dar sangue. A médica, não, hoje não pode dar. E eu, porquê? A sua hemoglobina está muito baixa. E ela perguntou-me o que é que se passou e eu disse, olha, desde a última vez eu só comecei a comer carnes brancas. E ela disse, então pensa em deixar de ser dador. E mas eu quero continuar a ser dador, então tenho que comer carne vermelha. Também não estou a ver um atleta de alta competição a não fazer pelo menos uma refeição sem incluir a carne vermelha. Porque a proteína animal pode-se ir buscar a muito lado, mas a carne vermelha é essencial. Eu falei com alguns atletas
Tenho um colega que é atleta de alta competição e ele diz que tem que comer obrigatoriamente carne vermelha na dieta dele. Mas pronto, para lá caminhamos, a evolução, ainda não com a evolução da ciência, pode ser que se consiga fabricar sangue qualquer dia, ainda não se consegue, portanto tem que haver dadores. Quando se conseguir fabricar sangue, quando se conseguir criar a proteína animal em laboratório que não tenha químicos, que é importante, pronto, pode ser que... eu penso que um vegetariano consegue sobreviver. Agora, lá está, quem pratica o desporto de alta competição, mas lá está, é o nosso patamar aqui. Eu não estou a ver um desporto de alta competição como nós aqui o vemos e que, por vezes, chega a casos extremos num mundo já de regeneração. Mas lá está, é a nossa evolução, para lá caminhamos. Muito obrigado por me terem escutado.